Nessa segunda aula de Array, parte 2, eu vou mostrar para vocês como criar agora um array de mais de uma dimensão. Agora, na verdade, ele passa a ser array mesmo, tá? Então, já declarei aqui o início do PHP e o final. Vou declarar aqui, então, a variável chamada times. Vou colocar aqui, ó, que na linha 0, tá? Na posição 0. Vou chamar de posição, tá? Como se eu tivesse lá no Word, tá? Aqui no. Eu tenho aqui, ó, 0 e 0, tá? Inclusive, eu vou fazer até uma mudança aqui, ó. Imagine você tem aqui, tá? Ó, você tem a posição 0, primeira posição 0, segunda posição 0. Primeira linha. Segunda linha, primeira posição 0, segunda posição 0. Então aqui, ó, você pode colocar, criar até uma terceira coluna aqui, ó. Você pode criar aqui, por exemplo, na coluna, na linha 0, posição 0, primeira posição, depois na posição 2, né? Então, 0 e 0, primeira posição. Vou dizer aqui que vai estar o Palmeiras, tá? Então, na linha 0, tá? Agora, posição 1, ou na posição 0, tá? Primeira posição 0, na segunda posição 0, Palmeiras. Na posição de baixo, 0. Na segunda posição, 1. Vou colocar, por exemplo, São Paulo. E aí vai. Se for apertando tá, bom. Então agora eu tenho aqui, ó, na posição primeira, 0. Na segunda posição agora, 2. Vou colocar aqui, por exemplo. E na primeira posição, 0. Mas na posição ao lado, agora 3, eu vou colocar Santos. Agora, se eu vim aqui, ó, colocar, ó, como se fosse a segunda linha, tá? Para ele. Só que a primeira posição dessa linha, né? Com essa coluna do lado. Eu posso colocar, por exemplo, Flamengo. E aqui eu tenho, ó, na mesma linha, só que na outra posição, ao lado, então, 1. Aí eu tenho, por exemplo, e assim vai. Então aqui no caso, ó, eu criei então esse array com o nome de times. Então aqui, ó, na primeira, como se fosse a primeira linha, né, começa com 0. Na coluna 1 também, começa com 0 também. Eu vou colocar aqui, ó, Palmeiras. Agora eu vou só mudando aqui, ó lá, agora posição 1. Eu coloquei, ó, São Paulo, aí na posição, a linha atual que eu tô, só que na coluna 2, né, que seria a terceira coluna, eu vou colocar aqui, ó, e aí nessa mesma linha, só que na coluna, na primeira posição, né, no caso agora no posicionamento 4, eu vou colocar aqui, ó, Santos. Pronto, aqui eu então defini a primeira parte, ó, 00 Palmeiras, 01 São Paulo, 03 Corinthians, 04 Santos. Agora eu vou copiar esse trecho aqui. E agora, ó, como eu fiz aqui, ó, agora eu vou para posicionamento 1. Então, ó, 1, 1, 1, 1. Então aqui já eu vou ter, ó, lá, Flamengo. Aí Fluminense. Vasco. Botafogo. Bom, então, vou executar. Não vai acontecer nada porque
está na memória ainda, tá? Agora, como que eu faço para exibir, por exemplo, ó, o Santos? Então, vou usar o comando echo, tá? Vou colocar o nome do meu array. E aí, como ele tem mais de uma dimensão, eu vou colocar que ele está na posição 0, tá? E também que ele está na posição 4. Não, aqui está errado, né? 0, 1, 2, 3. Então, posição 3. Então, ele exibiu esse aqui de baixo, ó. Agora, eu posso fazer isso aqui também, ó. Agora eu quero a posição começando no 1. Agora eu quero o 1 também. Olha lá, aqui já deu o erro, tá? 1, 1. Porque, é claro, faltou o ponto e vírgula aqui na linha de cima. Vou colocar aqui, tá? Esse editor aqui talvez não vá aceitar. Vamos ver. Aí colocou, eu vou colocar aqui, então. Então, ele exibiu, ó. O último item aqui, ó. Santos, que é a quarta posição, só que o número 3. Ele começa sempre do 0. E que ele exibiu, ó, na segunda, na posição 1, né? Na primeira posição dele. E na segunda posição também, 1, o Fluminense. Então, se você alterar, alterando, ó, ele vai modificando. Agora, se você colocar aqui, ó, 2, mesmo caso do vetor, tá? Da offset, quer dizer, extrapolou, porque eu não tenho esse índice 3 aqui dentro do meu array. Dentro da posição da linha 0, né? 3, e eu coloquei aqui, ó, na linha 3, na verdade, eu coloquei posicionamento 2, tá? Se eu te colocasse 1, 2, tudo bem, seria Vasco. Ou 0,2 Corinthians, mas aqui eu não tenho essa questão. Aí é aquela necessidade de nós usarmos um comando para neutralizar esse tipo de informação quando dá um erro, que é esse comando aqui, ó. Aqui. Ó, erro reporting. Deixa eu ver se é esse aqui mesmo. Então, erro reporting. Então, aqui, ó. Se ele vai aceitar aqui, né? Não, ele não aceitou. Bom, tudo bem. Eu vou colocar aqui o arroba na frente, né? O arroba ele ignora o possível erro. Então eu exibi aqui, ó, a linha 13, né? O Santos, que é o 03. Linha 14, eu coloquei um arroba aqui, ou seja, ocorrendo algum erro, ele não mostra, só que o problema é que o código meu está com erro. Agora, se for algum caso que eu possa ignorar esse erro, tudo bem, eu não teria problema em utilizar. Pode ser um caso que eu esteja exibindo vários itens, tá? Quando ele não encontrar algum deles, ele, para não dar erro, o usuário ele não exibe. Mas precisa entender que dentro do sistema, de que forma que eu usaria isso para não causar prejuízo para, no caso, quem for obter esses resultados, na hora de exibir, está exibindo valores corretos e, de repente, o que não está exibindo pode ser um bug do
o sistema ou realmente ali era uma questão de ignorar mesmo para não apresentar algum erro ou até fazer um teste no teu sistema, né, para não ficar dando erro, apresentando as mensagens. Então aqui a tarefa esse exemplo aqui de agora rei é pedir para ele exibir, né, não colocando aqui o número, né, a posição 1 e a 2. É você solicitar agora qual que é o primeiro índice, né, qual que é o segundo. E aí ele vai exibir de acordo com a lista que você criar aqui, tá? Necessariamente não precisa ser essa lista aqui. Então cada um cria a sua lista, tá? Pode inclusive coloquei aqui apenas duas posições aqui, tá? Referente à primeira aqui, né, 0 e 1. Poderia colocar mais um ou duas, colocando times 2, né, ao lado 0, ao lado 1, ao 2 ou 3, como foi feito nos outros. Então, procurem fazer essa tarefa aqui. Então, defina uma lista, tá? Pode ser o nome que vocês quiserem, colocando aí de duas dimensões. Se você colocar aqui mais um aqui, ó, colchete, colocar um outro nome aqui, outro número aqui, a lógica para criar depois arrays multidimensionais, ou seja, de 3, 4 posições.